Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você confere conosco o médico gastroenterologista e terapeuta nutricional Dr. Juliano Antunes é o nosso convidado especial para falar sobre a saúde do pâncreas. Vamos conhecer melhor esse órgão tão importante para a nossa vitalidade. Temos também o quadro Mitos e Verdades para desmistificar as noções sobre o pâncreas e principalmente sobre suas funções. O pâncreas é um órgão vital para a saúde humana. Ele funciona de uma forma muito definitiva para que tudo fique bem. Importantíssimo para o pleno funcionamento do nosso organismo. E é sobre ele que a gente vai falar hoje aqui no Saúde e Bem-Estar com o médico gastroenterologista e terapeuta nutricional, Dr. Juliano Antunes. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Alegria. Você? Feliz também de recebê-lo aqui. Que bom. E Obrigado. pela primeira vez falando sobre o pâncreas, algo tão importante e até mesmo desconhecido da maioria de todos nós aqui, talvez porque ele fique muito escondidinho, doutor? Ele fica bem escondidinho, né? Ele se localiza na parte superior do abdômen, ele é meio que achatado, meio que fica como se fosse um sanduíche entre o estômago e o intestino grosso. Então, ele tem uns 15 centímetros, né, na sua extensão e ele é 100 gramas de peso. Então, no estado normal, né? Em outras condições ele pesa e mede mais. Então, é por isso que ele é tão oculto, né? E tão pouco discutido também. E eu tenho um amigo médico que brinca assim, que quando a gente fala um abraço no fundo do seu coração, a gente deveria falar, na verdade, um abraço no fundo do seu pâncreas, porque aí sim a gente iria atingir a completude do abraço ali, tamanho... tal escondidice do pâncreas. Né? A gente pode falar no coração e no pâncreas. Um abraço no coração e no pâncreas. Mas o que ele faz, afinal, doutor? Ele trabalha junto com o fígado. A gente já falou aqui, né? O fígado como uma grande usina de reciclagem ali, um trabalhador incansável, reclama pouco da vida. Quando ele reclama é porque o negócio está difícil. O pâncreas é companheiro dele? O pâncreas é companheiro, sim. É uma glândula, o pâncreas, né? Ele chama-se, é uma glândula anfícrina, ou seja, ele participa de dois sistemas, o sistema digestivo e o sistema endócrino. Quando a gente fala da relação dele com o sistema digestivo, ele tem relação não só com o fígado, com o intestino, principalmente na produção de enzimas digestivas, ou seja, elas auxiliam na digestão dos alimentos, proteínas, carboidratos e gorduras. E na parte endócrina, ele tem a principal função do pâncreas é o controle da glicose através da produção de insulina, do hormônio insulina e os seus reguladores. Então, ele tem essa função dupla. A gente costuma dizer que o fígado, ele é usina, né? O pâncreas é orquestrador de toda essa música, né, do corpo humano. Então, ele dita essas funções. Toda a insulina que a gente produz vem do pâncreas? Sim, grande parte, sim. Né? Interessante. E a falência, né, do pâncreas, e a gente vai discutir isso à frente, ele leva ao diabetes, que nada mais é, o diabetes tipo 1, né, que é a deficiência de produção de insulina. E isso é muito interessante quando a gente fala sobre o que é diabetes, né? Sobre uma função de uma chavinha que abre uma porta que vai fazer com que a mágica aconteça e essa porta acaba ficando emperrada. Como é que a gente pode explicar melhor isso? Na verdade, a célula, vamos imaginar a célula como uma casa. Uma casa. Né? E a insulina é a chave dessa casa. Então, existem os receptores, né, que seriam essa fechadura. A insulina entra e destranca essa porta para que a glicose entre dentro da célula. Por que é importante abrir a porta dessa casa? Porque a glicose precisa entrar. A glicose é o combustível, né? Para que as células funcionem do corpo inteiro, né? Essa glicose tem que entrar para que a energia seja produzida. E o principal fornecedor de energia são os carboidratos, glicose principalmente no ser humano. Muito interessante essa analogia e como é que a gente pode colocar, considerando aí a porta da casa, a fechadura da casa e a energia que é vital para o funcionamento da casa, o que é o diabetes? Onde é que tem o erro aí que aparece o diabetes?
De maneira geral, Fernando, o diabetes, existem dois tipos de diabetes. A gente agora está falando de diabetes tipo 1, que seria uma deficiência na produção da insulina. Seria assim, a fechadura abre, mas não entra nada? Não, o diabetes tipo 1, a fechadura abre, mas não tem tanta chave. Entendeu? Tá. Você tem várias portas, mas a chave não existe tanta chave, então fica um monte de porta fechada. Então a glicose não entra e aí, né, os sintomas do diabetes vão surgir. No diabetes tipo 2, vamos imaginar que existe um tanto de porta, né, mas só que essas portas, boa parte dessas fechaduras estão emperradas. Então você tem chave, mas só que essas chaves não abrem essa porta. A fechadura enferrujou, então você tem aquele tanto de glicose no corpo, mas essa glicose não é aproveitada. Você tem um tanto de glicose e um tanto de insulina. Então a gente se pergunta, poxa, mas eu tenho um monte de insulina, mas essa insulina não está funcionando justamente por isso. Não adianta ter somente a insulina, a gente precisa ter a fechadura funcionante, ou seja, o receptor funcionante para que a glicose entre ali. E se a gente considera aí o pâncreas como esse grande orquestrador, talvez o maestro, Sim. o condutor dessa orquestra, exato. Né? E a gente vive falando assim, né? Quando tem uma sobrecarga ou de medicamentos, ou de alimentos gordurosos, ou de bebidas no fígado, a gente, nossa, coitadinho, tem até um jeito carinhoso de chamar o Figueiredo, né? Mas o pâncreas que está comandando ali, ninguém lembra dele. Pois é, na verdade, assim, ele é importante, ele é vital, como você disse, né? Ninguém vive sem pâncreas, e a função dele no sistema digestivo é regular todo esse mecanismo de digestão, principalmente dessas enzimas dentro do intestino. Então, quando você tem essa deficiência, né, de funcionamento, toda essa orquestra fica sem sintonia, não tem uma harmonia na música que é produzida. E aí a gente caminha até para intercorrências que são variadas, a síndrome metabólica, obesidade, tudo isso está ali no desarranjo do pâncreas, pode ser consequência desse desarranjo ou o mau funcionamento da orquestra? Na verdade, a obesidade, vamos dizer que ela precede essas alterações do pâncreas. Vamos pensar, a gente estava discutindo sobre a insulina, né? A obesidade, ela dificulta esse funcionamento do pâncreas porque existe uma coisa chamada resistência periférica à insulina, que é produzida, né, por uma série de mecanismos desencadeados por esse excesso de gordura corporal. Então, a obesidade, ela dificulta a ação dessa insulina do pâncreas endócrino. Quando a gente diz pâncreas exócrino, ou seja, aquele pâncreas que está relacionado ao pâncreas, ao lado digestivo desse pâncreas, a obesidade, ela dificulta a ação dessas enzimas digestivas, por isso que o indivíduo com excesso de gordura corporal, ele tem inúmeras queixas de má digestão, excesso de gases, em parte devido a esse mau funcionamento do pâncreas, né? A obesidade precede essas alterações do pâncreas, na verdade é uma bola de neve, é um mecanismo que se retroalimenta, né? Então, quanto mais obeso, mais dificuldade de se agir a insulina e uma coisa que se alimenta pela outra. Agora, doutor, quais são as outras doenças mais comuns que afetam o nosso pâncreas? Vamos dizer, o pâncreas endócrino, principalmente o diabetes, por essa deficiência de produção de insulina. O pâncreas exócrino, que é o lado digestivo do pâncreas, a doença mais comum, né, de se discutir é a pancreatite aguda. Ela está muito relacionada aos nossos hábitos de vida, né? Por exemplo, a própria obesidade é uma doença que predispõe a essa pancreatite aguda. Problemas na vesícula, por exemplo, cálculos, né? Eles podem obstruir a saída, né, dessas enzimas ali do pâncreas, desencadear uma pancreatite aguda. E principalmente essas, né? E o álcool, né? A ação do álcool sobre o pâncreas também é um causador dessa pancreatite aguda, dentre outras. Agora, como é que no processo digestivo o pâncreas acaba sofrendo influências? Por exemplo, o senhor como gastro deve ter muitos casos de alergias alimentares, de intolerâncias alimentares. Isso tem também consequência ali para o pâncreas? Ele acaba sendo atingido também? Ele reage a essa desordem? Ele reage. O pâncreas, por produzir essas enzimas digestivas, ele determina esse funcionamento do sistema digestivo. Mas quando existe
por exemplo, uma má alimentação que desencadeia, né, né, o excesso de peso, enfim, essas enzimas elas têm uma lentidão, uma dificuldade maior para que elas ajam, né, sobre esses alimentos. Então, elas têm uma dificuldade maior para se depurar esses alimentos. Alergias alimentares, intolerâncias são outros mecanismos que não têm tanto uma relação direta com o funcionamento do pâncreas. Mas ele está ali, né? Está ali. Ele está incomodado também, Ele está né? incomodado, mas o problema do pâncreas é que ele fica incomodado e calado. E quando ele reage, ele é diferente do fígado, que o fígado, quando ele reage, ele começa a te cutucar. 8 aqui, 8 aqui. O pâncreas, ele já vem com a foice e o machado dizendo que está ali, sabe? Eu estou aqui, preciso ser atendido. Outro dia eu vi uma analogia tão boa, falando assim, que no caso de uma ressaca, por exemplo, o fígado, ele está trabalhando lá. O fígado não dói, você não fala, estou com dor no fígado, mas os amigos dele começam a doer. Cabeça começa a doer. Exatamente. E tudo amigo do fígado dizendo, ó, nosso amigo lá está trabalhando demais, cuidado, né? O pâncreas está lá trabalhando caladinho, mas com ódio no coração. Sabe? Uma hora ele vai gritar se o abuso continuar. E aí tem consequências assim muito terríveis para o funcionamento do próprio corpo humano nas duas funções do pâncreas. Não só nessa questão que a gente está falando, mas na função do pâncreas no sistema endócrino, né, doutor? Com certeza. Quando a gente tem que pensar que quando o pâncreas ele é acometido, seja por álcool, seja por medicamentos, por uma má alimentação, ele vai ser acometido nos seus dois lados, no endócrino e no exócrino. Então, e quando essas agressões, né, elas continuam de forma, quando elas acontecem de forma contínua ao longo da vida, você vai ver que existe uma redução da função deste pâncreas nos dois sentidos, né, dos dois lados, né, dessa glândula. O problema é que, justamente isso que a gente estava dizendo, essas funções elas vão se declinando, mas só que a gente não sente, né? As funções digestivas elas estão lá acontecendo, mas existe uma reserva muito grande de enzimas, de funcionamento pancreático, mas aí quando ele começa a dar sinais de um mau funcionamento, provavelmente aí 60% dessa glândula já está acometida. Agora, com relação ao fígado, de novo, uma comparação, a gente faz aqueles exames, né, periódicos, tem aquelas letrinhas ali para mostrar o que está de errado, o GTO, TGO, TGP, TGO, Gama-GT. Né? Isso aí, de acordo com a avaliação, pode indicar o início de uma esteatose hepática, né? Um comprometimento do fígado significativo. Sim. Com o pâncreas, tem essa comparação? Não tem. É justamente por isso que o pâncreas, eu não diria nem porque ele é pouco discutido, mas existem poucos métodos para a gente detectar um mau funcionamento do pâncreas. Esse mau funcionamento do pâncreas, ele é silencioso. Está lá o mecanismo todo funcionando, mas já está começando... Porque o fígado fica mais enrijecido, ele vai ficando... Pode até ficar necrosado, ele fica mais duro, é exagero dizer isso? No caso do fígado, ele fica mais duro. A necrose seria a morte de partes do fígado. Isso já é uma coisa mais avançada. Agora, podemos fazer uma analogia de um fígado saudável e, consequentemente, um pâncreas saudável e o oposto também, um fígado com problemas, consequentemente, um pâncreas com problemas? Podemos até estender isso, né? Porque um fígado com mau funcionamento, o corpo inteiro funciona mal. O pâncreas com mau funcionamento, o corpo inteiro funciona mal. Não estou dizendo só os órgãos endócrinos, sistema digestivo, mas cérebro, inclusive. Se o fígado não metaboliza tudo de ruim que chega nele, essas toxinas se acumulam no corpo e o indivíduo começa a manifestar alguns sintomas, né? Assim, nas doenças mais avançadas. O pâncreas é a mesma coisa. Então, o mau funcionamento se reflete como um todo. A gente tem um péssimo hábito, né, de uma forma geral, de não se observar. Isso inclui até uma observação das próprias fezes, né? As fezes podem ser sinais também de que algo que vem de lá de dentro está muito comprometido, né? Pela textura, pela cor, pelo muco, né, doutor? O pâncreas pode mandar recados por aí também? Pode. Mesma coisa, um mau funcionamento tardio. Ele não avisa, né? Então, por exemplo, as fezes, fezes bem formadas, né, fezes inteiras, bem formadas, é um sinal de um bom funcionamento. Então, é uma boa prática, é um bom hábito
sempre após as evacuações, olhar o aspecto das fezes. Os pacientes até riem, não, mas você está me mandando olhar meu cocô? Como? Não, estamos sim, estamos falando sobre isso. Isso é uma informação útil sobre saúde. Tem uma escala chamada escala de Bristol, que analisa tudo isso. O cocô, medalha de ouro, que fica ali no meio. E tem problemas sérios quando a gente vai para as extremidades. Você está dizendo, então, que quando o cocô passa a ser comprometido pelo mau funcionamento do pâncreas, já é um sinal tardio? Já é um sinal tardio. Quais são esses sinais? Quando as fezes elas ficam mais pastosas e ficam mais gordurosas, né? É o que a gente chama de esteatorreia, ou seja, eliminação de gordura nas fezes. E aí, como a gente já tinha conversado, quando você tem esse mau funcionamento, já significa um mau funcionamento de pelo menos 60% desse órgão. E o que é observado nessas fezes? As fezes ficam mais pastosas, você nota realmente gordura, né, no sanitário, na água, você nota aquela lâminazinha de gordura misturar, né, assim, sobrenadante na água independentemente de qualquer refeição que você tenha feito, ou isso é indicativo de uma refeição gordurosa? Essa gordura vai estar sempre presente? No mau funcionamento do pâncreas, independente da refeição que a gente tenha feito, essa gordura ela vai aparecer, né, se houver um mau funcionamento. A gente sabe que a alimentação nossa ela tem gordura, até o alimento magrinho ele tem gordura. Então essa gordura, a enzima do pâncreas, ela produz, o pâncreas ele produz enzimas, uma dessas enzimas é a lipase. Então quando existe um mau funcionamento, essa lipase ela não vai ser produzida. Então a gordura que a gente ingere, ela vai passar direto. E a gordura ela funciona como um laxante. Então, dentro do intestino, ela vai puxando líquidos e essas fezes elas são eliminadas junto com líquidos, o bolo fecal, mas tudo disforme e com essa gordura sobrenadante. Doutor, quem está ouvindo a gente agora, vendo a gente, está pensando, puxa, e se eu tenho esses sintomas, eu estou vendo isso, então quer dizer, o meu pâncreas está dando sinais de um funcionamento inadequado. O que eu preciso fazer? Mais uma vez, não é assim, de repente eu vejo gordura nas minhas fezes, de repente eu vou pensar a primeira coisa no mau funcionamento do pâncreas, não é isso. Existe um mau funcionamento, um dos sintomas é a gordura nas fezes, né? Mas existem outros sintomas, dor, a icterícia, né, que é aquele amarelão, que é um sinal de acometimento mais avançado, é um sinal de acometimento mais avançado desse pâncreas. Então, o mau funcionamento do pâncreas, e até uma das coisas que faz com que o pâncreas seja pouco falado até pela população, é justamente por isso, que quando existe uma eliminação de gordura nas fezes, isso não decorre de mau funcionamento, assim, vamos dizer, numa população geral, né, para todos, né? Por exemplo, se a gente faz uma alimentação mais rica em gordura, por exemplo, se eu vou numa churrascaria e como muita carne com gordura, eu vou eliminar uma quantidade maior de fezes, de gordura nessas fezes, mesmo o sistema digestivo tendo um bom funcionamento. Existem outras doenças, algumas síndromes de má absorção, por exemplo, a doença celíaca, que é a alergia ao glúten, pode fazer com que haja uma perda de gordura. Um dos sintomas é a perda de gordura nas fezes. Olha só, a gente está falando já aqui há algum tempo, falando sobre sinais do mau funcionamento do nosso organismo, principalmente do sistema digestivo, através da análise das fezes, olhando o cocô, né? O meu grande amigo, o professor Murilo Pereira, professor de modulação intestinal, ele fala muito, ele é fantástico, né? Ele fala assim que, por exemplo, um cachorrinho de casa, quando ele faz um cocô mole, todo mundo preocupa, meu Deus do céu, o que o cachorro comeu? O que aconteceu? E tenta resolver o problema. Muitas vezes a gente passa aí décadas com desarranjo, ou de um jeito ou de outro, e não acha que isso é um problema, doutor? Em parte isso é por conta dessa pouca discussão, sabe? E eu atendo pacientes em consultório que muitas vezes, uma consulta por outro motivo, queixa uma dor no estômago. E aí, na anamnese, você pergunta, e as suas fezes, como é que estão? Minhas fezes são mais pastosas, são fezes em bolinhas e tal. E aí você vai pesquisando e isso te leva a pensar em outras coisas. Como é que essa dor, a dor abdominal, ela tem alguma característica? Essa dor em cinturão, ela é mais aguda? Ela é mais preenchida?
Como a gente discutiu, o pâncreas, a doença mais comum, aguda do pâncreas, uma das doenças mais comuns é a pancreatite aguda, que é decorrente de um excesso de álcool, né? Um exemplo, um paciente, né, vai a uma festa, bebe muito, né, uma quantidade muito grande, muito acima do habitual dele, ou quem não bebe nada e exagera naquele dia, e chega no pronto atendimento, nunca teve nada, e aquela dor que de início súbito, é como se levasse uma pancada, é uma dor de forte intensidade, né? É uma dor realmente em cinturão. Assim, a descrição clássica é uma dor em cinturão, ou seja, uma dor na parte alta do abdômen que se estende para as costas. E é uma dor muito aguda. O paciente com pancreatite aguda, ele não consegue ignorar isso, não. Sim. Ele vai para o hospital logo. Sim. Né? É uma dor, mesmo que ele more sozinho, mesmo que ele seja o negligente dos negligentes com a saúde, ele vai para o pronto-socorro mesmo que a alma o carregue. De algum jeito ele vai. Mas ele vai, é uma dor muito importante. A vesícula, a famosa pedra na vesícula, também está ali nessa gestão da orquestra do pâncreas. Estão falando de dor, né? Que também é uma dor muito característica. Existe uma investigação até muito importante dos médicos num pronto atendimento para não ocorrer problema quando acontece essa inflamação ali na vesícula, né? Ela está ali dentro também? É um órgão, ele está correlacionado, o pâncreas comanda a vesícula. Quer dizer, está ali dentro, está, claro, né? Mas está ali dentro dessa orquestra, dessa gestão. gestão. E essa vesícula se contrai, né, para eliminar a bile. A função da bile é separar a gordura dos alimentos. Ela faz a emulsão da gordura para que essa enzima do pâncreas haja, né, no caso da gordura é a lipase. Então, quando o paciente, por exemplo, tem uma pancreatite aguda, além do álcool, cálculos da vesícula são causas. Então, se o paciente chega com essa dor que é característica, né, de pancreatite, além dos exames laboratoriais que são feitos, o ultrassom de abdômen é o exame de mais fácil acesso e mais resolutivo para se investigar a vesícula. E junto ali o apêndice também? O apêndice está nessa turma também ou ele não anda com esse pessoal? Não anda, assim, quando a dor é característica, a primeira hipótese não, a dor abdominal alta que eu estou dizendo. A primeira hipótese é pancreatite aguda, uma cólica de vesícula. O apêndice ele está na parte mais baixa do abdômen, do lado direito, né? Ele cumprimenta, ele fala ok e tal. Ali, às vezes, se o diagnóstico fica difícil, se estende a propedêutica, ou seja, uma tomografia para se ver o apêndice, mas a dor do pâncreas ela é tão característica que se pensa pouco no apendicite, porque o paciente diz para a gente Doutor, quando a pessoa tira aquelas pedras da vesícula, muitas vezes, né, sai do hospital com aquele vidrinho ali cheio de pedra. Né? Parece um cascalho, né? Bem característico, né? E sem a vesícula, ali, isso sobrecarrega, a vesícula é retirada. Sim. Isso sobrecarrega mais o pâncreas? Não. Na verdade, a vesícula ele é um órgão importante, só que a gente consegue viver sem a vesícula porque o fígado ele vai suprir essa função da vesícula. Quem produz a bile é o fígado. A vesícula ela armazena e concentra essa bile. Sem a bile, sem a vesícula, essa bile cai no intestino de uma forma menos concentrada. Ela age, mas o paciente ele não digere tão bem essas gorduras. Então a gente consegue viver sem a vesícula porque o fígado supre essas funções. O pâncreas, ele não tem essa, né, sem a vesícula, ele não vai sofrer tanto, né? A gente ouve muito na internet, né, propagandas, anúncios, né, dos grandes alimentos para fazer o detox do fígado, né? Tem detox para tudo quanto é coisa, né? Tem detox para o pâncreas também, tem alimentos que são amigos do pâncreas. Será que a gente pode falar isso ou tem alimentos que são amigos de todo o corpo? Vamos falar de alimentos que são amigos de todo o corpo. Como a gente já discutiu, nenhum órgão age sozinho. Né? Nem a gente, nós somos tudo, né? A gente é tudo e a alimentação, não adianta um alimento específico, um detox do fígado, um detox intestinal, não existe muito detox pancreático, né? Assim, essa expressão. Mas quando a gente fala em detox, né, eu costumo dizer que é uma alimentação saudável. Sim.
O que se é observado muito, cara, e isso, existe uma influência muito grande, né, dessa palavra detox. Detox seria desintoxicar, né? E o fígado, ele já faz essa função, é uma função que se chama detoxificação. Ou seja, a gente ingere alimentos ruins, medicamentos e tal. O fígado é uma usina, ele vai... O trabalho dele. É o trabalho, ele fazer. filtra isso daí. Então, o que a gente tem que fazer é prover essa usina, dar força para essa usina, que isso ocorre através de uma alimentação equilibrada. Sim. Ou seja, uma alimentação rica em fibras, vegetais, folhosos, né? Alimentos, carboidratos de boa fonte, alimentos integrais, proteínas de boas fontes, gorduras boas. Então, esse conjunto, né? Ou seja, essa harmonia alimentar é o grande detox. Né? Agora, o senhor é mineiro, né? Sou. Mineiro daqui mesmo, BH? Não, eu sou do Nordeste de Minas, Teoflotone. Teoflotone, terra do Fred, Dom Fredon, né? Doutor, o senhor, lógico, já ouviu falar dos poderes miraculosos do nosso amigo o boldo, né? O boldo. Agora, eu nunca vi um médico, um gastro, um endócrino, falar bem do boldo. Eu vou falar. Você vai falar? Eu vou falar. Assim, o boldo tem um gosto ruim, né? Mas de amarga chega a vida, né? Exato. A vida também é amarga. Mas o amarguinho do boldo é só naquela hora, não é o amargo da vida inteira, né? Então a gente consegue sofrer isso daí. Mas o boldo, ele tem uma função, ele acelera o esvaziamento gástrico, né? Então, ele é muito usado, por exemplo, bebedeiras, né? Vou tomar um boldo para dar uma... Todo quintal de casa tem um pé de boldo. Eu que moro em apartamento em São Paulo, tenho um pé de boldo na sala de casa. Minha mãe me dava boldo quando eu tinha intoxicação alimentar, né? Aí eu falei assim, toma, eu vomitava. Mas os médicos não gostam de jogar essa responsabilidade para o boldo, essa responsabilidade que é grandiosa de fazer, talvez até, guardando as devidas proporções, o detox do fígado e, consequentemente, do pâncreas. Na verdade, assim, o boldo, ele tem uma função digestiva, uma função antioxidante. Eu vou estender para alguns outros alimentos, por exemplo, que têm uma função digestiva comprovada e eu utilizo até na prática diária, gengibre. O gengibre. O gengibre é um excelente alimento. Vou citar um exemplo da minha rotina. Pacientes com câncer que estão em quimioterapia e fazem a quimioterapia, então tem aquela náusea pós-quimioterapia. O gengibre, ele auxilia demais. O gengibre, tanto in natura quanto o extrato de gengibre. Eu gosto do gengibre in natura, né? Ralo o gengibre num suco e tem essa função. Você pode usar para gestante. E a cúrcuma? O famoso açafrão? Açafrão, ele também tem uma função antioxidante. Antioxidante anti-inflamatória, né, vamos dizer assim, no corpo inteiro, não só do sistema digestivo, mas ele tem essa função, assim, toda vez que a gente fala antioxidante, seria o nosso corpo em todas as reações, ele produz uma coisa chamada radical livre. Esses radicais livres são compostos instáveis que, fazendo uma analogia à casa que a gente diz, ele chega lá como se fosse uma infiltração nessa casa, uma rachadura nessa casa. Então, esses antioxidantes, eles vão combater esses radicais livres, eles vão neutralizar esses radicais livres. Então, esses alimentos, eles têm essa função. Cúrcuma, gengibre, as frutas vermelhas. Né? Própolis. Tem também. Então, são alimentos que a gente tem uma oferta muito grande desses alimentos. O senhor gosta dos shots, já que o senhor também é um especialista em terapia, o senhor é um terapeuta nutricional, esses shots matinais que misturam aí tudo isso que a gente falou, né? Gengibre, talvez, um pouco de cúrcuma, o própolis. Assim, em relação aos shots, né? É difícil eu não vou dizer que eu defenda, mas eu também não vou dizer que eu ataco, né? Os shots, é difícil da gente determinar a proporção, né? Se essa proporção para aquele paciente é adequada, entendeu? Então, o shot, como é feito em água, tem a função basicamente de hidratação, né? E o que a gente utiliza, não se sabe realmente o que aquilo ali vai fazer, né? O benefício que aquilo ali vai trazer. O grande problema desses, eu vou falar o shot
Mas tem outras questões, né, por exemplo, detox, esses outros termos, que isso pode, às vezes, ser estimulado, mas, vamos dizer assim, a base não é trabalhada. Você vê pacientes que usam um shot matinal de limão com gengibre. Que bom. Mas você vai pesquisar a dieta dele ao longo do dia, almoço, macarrão em excesso, sem fibras, é uma dieta pobre em fibras ao longo do dia, excesso de consumo de refrigerante. Não tem nenhum complemento ali, é só mesmo ali o ponto de largada na alimentação, que é o shot. O resto está tudo avacalhado. Está todo avacalhado. Então não adianta nada. Então ele cria aquela ilusão de que aquele composto está sendo benéfico, deixa de fazer o que realmente é importante, né, por uma negação, enfim. E então isso não acaba, né, ele não trabalha o que é de fato importante. O senhor concorda que talvez exista em excesso uma necessidade assim da gente terceirizar a nossa saúde alimentar para produtos, para shots, para milagres, para receitas, quando na verdade acontece isso que o senhor acabou de falar, ok, toma o shotzinho, mas depois aí pronto, destrambelha aí para outro lado e tal, e não existe nenhum comprometimento de protagonizar esse processo, né? Estou falando isso para a gente entrar agora na questão dos chás de 21, 31, 51, 91 ervas, porque aí se pensa, puxa vida, são 91 ervas, vai ajudar. Pode ajudar, Fernando, mas 91, pelo menos uma vai atrapalhar. E atrapalha com força. Pode matar. Pode matar. A gente já viu grandes exemplos disso na mídia, até na nossa convivência diária, desses chás. Vamos usar o chá aí, que você tem uma combinação, até ervas que são, às vezes, consagradas, e você tem uma coisa, cada um é cada um. Ou seja, se faz bem para você, não quer dizer que vai fazer bem para mim. Não, e entendeu? só um parênteses, doutor. Se o senhor estava contestando aí a questão do porcionamento do shot, dizendo que isso é um ponto de atenção, e que é um shotzinho que a gente toma ali, misturando cúrcuma, açafrão, própolis, limão, azeite, se for o caso, vinagre, imagina o chá. Ai, meu Deus! E o chá já virou o universo, né? Os chás, Fernando, assim, como eles têm múltiplos componentes, né? Componentes que às vezes não têm grandes estudos sobre a saúde como um todo. Existem algumas ervas, algumas vezes existem diuréticos nesses chás. Então, a ação isolada desses componentes, eles podem comprometer de alguma forma algum órgão. A gente está falando aqui de pâncreas e fígado, mas podem acometer rim, né? Tem um acometimento, por exemplo, se tem um diurético, você pode levar um sofrimento renal até no indivíduo que é saudável, que não tem um comprometimento renal prévio, né? E a combinação desses componentes, né, muitos componentes ali combinados, imagina 91, né? Muitos combinados, a gente não sabe a ação, né, em milhões de humanos, né? Então, assim, determinar essa combinação de 91 no indivíduo é muito complicado de se utilizar isso. Agora, eu quero até deixar claro que eu falei 91 de uma forma aleatória, eu nem sei se tem 91. Eu também estou falando 91 porque você falou. Mas, por exemplo, 21 com certeza. Não, tem. 21 com certeza. Tem 5 componentes, 10. E mais do que isso, às vezes a gente erra a mão com algo que a gente está achando que é normal. Por exemplo, o famoso chá de hibisco, né? Aí você toma muito, ou então o chá verde toma muito. Isso também é problema. Tudo em excesso, Fernando, né, até o que é bom em excesso te causa algum mal. Então tem que haver um equilíbrio em tudo, né? Por exemplo, o hibisco ele tem uma função de ativar, né? Ele tem uma função parecida com a da cafeína. Então é utilizado de manhã, por exemplo, um pré-treino, pela manhã, por exemplo, você acorda mais sem energia. Tipo chá verde também. Por aí. Então ele tem essa função, né, de ativar, mas quando em excesso, e o indivíduo às vezes tem alguma situação prévia, né, que predisponha, esse estado excessivo de alerta pode levar a algum comprometimento também. Que fique claro, eu não estou condenando, eu estou priorizando a individualização. Sim, cada um sim. tem uma característica e isso tem que ser... E esse cuidado, assim, porque o chá verde, tudo bem, ele pode ser usado ali para dar esse start, assim, ele é muito bom mesmo, mas o chá de hibisco
tem o componente assim de ser emagrecedor, né? De ser termogênico, ele também está nessa categoria aí, que a pimenta estaria. Sim. Na verdade, eles nos causam uma sensação de energia. Eles nos deixam mais dispostos, né? É até bom a gente esclarecer essa questão aqui de termogênico, né? A termogênese, na verdade, é o resultado de um metabolismo mais acelerado, né? Isso é produzido principalmente por massa muscular. Então, essa termogênese, basicamente, é quanto mais músculos eu tenho, maior vamos dizer assim, esse efeito emagrecedor, né? O músculo é o grande... vamos falar aqui de metabolismo, por exemplo. O meu metabolismo é baixo, o meu metabolismo é alto. A gente ouve muito isso. A massa muscular é que determina isso. Então, se eu quero aumentar o meu metabolismo, ou seja, quero emagrecer, eu tenho que priorizar o trabalho sobre essa massa magra. Ganho de massa. Mais uma razão para frequentar a academia, né? Atividade. Né? Caminhada. Para ganhar massa magra, precisa ir para a academia. Exercício resistido. Né? Isso é muito importante. Isso também, tudo isso que a gente está dizendo, eu acho que meio que responde a pergunta sobre prevenção de doenças do pâncreas. Mais ou menos esse cuidado com isso tudo aí, né, doutor? Bom, em relação à saúde pancreática como um todo, o que se é recomendado? Quando eu estou dizendo saúde pancreática, eu estou dizendo a saúde do sistema digestivo como um todo, porque realmente é difícil da gente individualizar esse órgão e utilizar coisas que são benéficas exclusivamente para aquele órgão. Então, essa completude de cuidado, por exemplo, diminuir o consumo de alimentos processados, aumento do consumo de fibras, isso tudo para proporcionar um bom funcionamento do sistema digestivo, né? Então, você tem que cuidar dessa base, né? Ou seja, cuidado alimentar geral. A atividade física, né? A atividade física regular, né? Caminhada, exercício resistido, todo esse cuidado com a saúde corporal global, isso faz parte do cuidado com o pâncreas, sim, além dos outros órgãos, né? Se a gente trocasse o pâncreas pelo intestino, pelo pulmão, pelos olhos, pela garganta, pela boca, tudo teria esse tipo de indicação positiva, né, doutor? Com certeza. Para o corpo todo, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo aqui, a gente volta depois do intervalo, continuando falando sobre pâncreas e também com o nosso famoso quadro Mitos e Verdades. Quando a gente fala de pâncreas, tem muita coisa que está relacionada com mitos, verdades e informação útil sobre saúde e qualidade de vida, né, doutor? Com certeza. Vamos lá, então? A gente volta daqui a pouco.